Muito bem, vamos à segunda aula com temas de engenharia genética. Hoje nós vamos tratar sobre o genoma. Chamamos de genoma a totalidade do material genético de um determinado organismo, ou mais precisamente, de uma determinada espécie. O genoma poderia ser encarado como o conjunto de todos os genes de um determinado organismo. Uma das tarefas da engenharia genética é decifrar o genoma das diferentes espécies. Porque você fazendo isso, você consegue entender qual é o funcionamento mais básico do organismo, como que são produzidas as diferentes proteínas nesse organismo, como que funciona o controle do seu metabolismo e tudo mais. Portanto, a compreensão do genoma é realmente algo de extremo interesse para a genética. Em especial, podemos destacar o projeto Genoma Humano, que teve como objetivo o mapeamento e o sequenciamento do genoma da espécie humana, a identificação de todos os genes da espécie humana. Após a conclusão desse projeto, foram identificados cerca de 25 mil genes em nosso DNA, em nosso material genético. E uma curiosidade, esses 25 mil genes perfazem apenas 20% do DNA humano. Significa que o restante é DNA não codificante, ou seja, DNA que não tem nenhuma informação para a produção de proteínas. Nós costumamos interpretar isso como sequências que já tiveram alguma utilidade no passado da espécie, mas que foram perdendo a sua utilidade durante a evolução humana. Vamos entender como é a estrutura dos genes. Essa é uma das consequências do estudo do genoma, né? Entender como que são os genes. Nos procariontes, bactérias e cianobactérias, o gene é tão somente uma sequência contínua de nucleotídeos. Então, se você tem o DNA de uma bactéria, por exemplo, o gene é uma faixa completa constituindo uma sequência inteira de nucleotídeos. Vejam só, nesse fragmento aqui de DNA, vamos supor que seja um fragmento de DNA bacteriano, você sempre vai ter uma sequência de bases que constitui, uma sequência de nucleotídeos que constitui uma marcação de início do gene, uma sequência de nucleotídeos que constitui, que vai codificar o término do gene. Então, toda essa faixa localizada entre essas duas sequências é um gene. Note que nos procariontes, através do processo da transcrição, é obtido um RNA mensageiro, exatamente equivalente a essa sequência do gene, e através do processo da tradução desse RNA mensageiro, obtém-se uma proteína, uma cadeia polipeptídica, whatever. Agora, nos eucariontes, o negócio é um pouquinho diferente. O gene não é apenas uma sequência linear de nucleotídeos. Num gene de eucarionte, nós vamos encontrar dois grupos de sequências, os exons e os introns. Os exons são sequências codificantes, são sequências de bases, de nucleotídeos, que codificam alguma coisa útil no metabolismo do eucarionte em questão. E tem também, nessa constituição, na estrutura do gene eucarionte, os introns, que são sequências não codificantes, sequências de junk DNA, DNA lixo, que não servem para absolutamente nada. Vejam só, se nós temos aqui um fragmento de molécula de DNA eucarionte, olha o que nós vamos encontrar. As marcações de início e término, e tudo isto aqui constitui o gene. Note que esse gene está formado por fragmentos que eu representei aqui com letra E, que são fragmentos de exons, são codificantes, são aquelas sequências que realmente nos interessam, e
sequências que foram identificadas pela letra I, que são sequências de introns, DNA não codificante. Quando ocorre num eucarionte a transcrição de um gene, vai se formar o que nós chamamos de RNA mensageiro imaturo. Esse RNA mensageiro tem sequências correspondentes aos exons e aos introns. Esse RNA não está pronto para a produção de proteínas. É necessário passar ainda por um processo denominado maturação, em que os introns, né, essas sequências equivalentes aos introns, são retiradas, sobrando apenas as sequências equivalentes aos exons. Isso vai, de fato, formar o RNA mensageiro que sofrerá o processo da tradução para a produção de proteínas, sequências polipeptídicas, etc. Portanto, notaram que há uma diferença bem grande entre um gene procarionte e um gene eucarionte. O conhecimento do material genético e o entendimento de sua estrutura levou ao desenvolvimento do teste de paternidade, que é hoje uma das aplicações mais corriqueiras da engenharia genética, da genética em si. Quando você tem algum problema de paternidade duvidosa, em que você precisa comprovar que determinado indivíduo é ou não pai de determinada criança, ou por alguma razão comprovar que uma determinada criança é de fato descendente de determinados pais, você parte para o teste de paternidade. É extraído o DNA de cada uma das pessoas e esse DNA é levado a um processo que vai gerar um padrão num filme com bandas. Né? Bandas são esses risquinhos pretos que aparecem aí. O interessante é que cada DNA tem o seu próprio padrão de bandas. Cada DNA tem o seu próprio padrão de bandas. E aí, quando você compara aqui nesse exame, nesse teste que vocês estão vendo, está identificado pela letra M, mother, a mãe, pela letra F, father, o pai, e pelas letras C, children, as crianças. Notem que uma banda de DNA contida numa criança obrigatoriamente deve estar presente na mãe ou no pai. Obrigatoriamente. Se houver uma discordância entre as bandas da criança e de seus genitores, supostos genitores, essa criança pode não ser filha legítima desses pais, ou o pai pode não ser aquele em questão. Portanto, aí é feito o exame de teste de paternidade. Dessa maneira é feito o teste de paternidade, que nos dá uma precisão aí de mais de 99% de certeza quanto ao resultado. Um outro processo muito em voga na engenharia genética é a clonagem, que vem lá dos anos 90, né? A primeira grande notícia de clonagem artificial de mamífero, que aconteceu em 1996, o caso da ovelha Dolly, né? E que na época já gerou muita celeuma. Nossa, foi clonado um mamífero, então se conseguiram fazer isso com uma ovelha, isso é possível fazer também com um ser humano. Oh, vão clonar seres humanos, e aí pronto, polêmica estabelecida. Bom, o fato é, se podemos ou não clonar seres humanos, se é ético ou não é ético, é extremamente importante entender esse processo de clonagem. Como vocês podem ver nesse esquema, uma doadora, né, uma ovelha doadora, teve o seu núcleo com parte do citoplasma retirado e implantado em células previamente, na verdade em óvulos previamente enucleados, provenientes de uma fêmea de outra variedade, de outra raça. E aí, o que aconteceu? Por estímulos, no caso utilizaram estímulos elétricos, esse zigoto híbrido, o que eu quero dizer com zigoto híbrido? É o zigoto que tem proveniência de um indivíduo, mas que está
com o núcleo e parte do citoplasma proveniente de um outro indivíduo. Esse zigoto foi estimulado por pulsos elétricos e iniciou o processo de clivagem. Ele entrou em divisão, originando um embrião que foi implantado num terceiro animal. Esse terceiro animal manteve esse processo gestacional e, no fim, acabou dando à luz uma ovelha que é a cópia, que era a cópia exata da ovelha doadora. Essa que ficou chamada de Dolly é o primeiro clone de mamífero na história da ciência. Essa técnica pode ser utilizada virtualmente com qualquer espécie e ela traria efeitos desejáveis, como, por exemplo, se você desenvolveu uma determinada variedade de gado que tenha características interessantes e desejáveis, uma melhor carne, um crescimento mais rápido, uma idade de corte mais tenra, né, mais anterior do que o normal, você pode clonar esse indivíduo em diversas matrizes, levando à produção de um rebanho de clones. Todos eles, sendo geneticamente idênticos, terão virtualmente as mesmas características. Isso seria bastante interessante, embora tenha também as suas desvantagens. Se você tem um rebanho completo, todo geneticamente homogêneo, são todos iguais, se alguma coisa, como por exemplo uma infecção, acontecer que afete um, todos estarão comprometidos. Por quê? Porque se esse um não tem a defesa, todos os outros membros do rebanho, já que são geneticamente idênticos a ele, também não terão defesa contra esse agente etiológico. Num rebanho normal, heterogêneo, com diferenças genéticas, né, num rebanho normal em que exista uma variedade genética, isso é menos provável de acontecer. Você pode ter um animal que é suscetível a uma determinada doença, mas o outro animal tem a carga genética necessária para torná-lo resistente a essa doença. Num rebanho de clones, isso não aconteceria. Portanto, não podemos saber se o negócio é realmente vantajoso. Por outro lado, pense da seguinte maneira: a clonagem seria uma ferramenta incrível, uma ferramenta fantástica para a produção de órgãos para transplante. Você está com um problema e precisa de um fígado. Você precisa sofrer um transplante de fígado. É muito difícil achar um doador e ainda assim, quando encontra um doador compatível, ainda há possibilidade de rejeição ao órgão. Pense, nós podemos clonar o seu fígado. Nós podemos extrair a informação genética das células hepáticas suas e, em laboratório, desenvolver um novo fígado para você. Esse fígado não sofreria rejeição, afinal ele é seu, ele tem a sua carga genética, portanto seria feito um transplante com reduzidas chances de falha. Um detalhe interessante, é aí que entram as células-tronco. Talvez não uma clonagem como essa da ovelha, né, que produziu um organismo todo, mas a partir de células-tronco formar exclusivamente o órgão de interesse. Mas esse é assunto para uma outra oportunidade. Até a próxima.